Ainda há uma expectativa que o ano de 2025 seja muito importante e decisivo para o Congresso Nacional, que vai retomar as suas atividades em fevereiro, em um cenário de mudanças e desafios. A reportagem de Aline Beckett. Com a posse de novos presidentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, uma nova dinâmica deve marcar as relações entre o Executivo e o Legislativo. Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, deve assumir a presidência da Câmara com um perfil mais negociador. Agradecer aqui, primeiramente, a confiança do meu partido. Nós não conseguiríamos construir essa candidatura se não tivéssemos uma bancada forte, uma bancada unida, uma bancada que fala a mesma linguagem e que está aqui nesse momento dando mais uma demonstração dessa unidade que tem feito o nosso partido tão forte, o nosso partido crescer. Já no Senado, Davi Alcolumbre, do União do Amapá, traz uma postura mais firme e combativa. Tenho certeza absoluta que o Senado Federal, como Casa da Federação, escreve novamente na sua história, nos 200 anos de existência, a casa que sempre está ao lado dos estados e dos municípios brasileiros. As prioridades já anunciadas pelo governo no Congresso para o primeiro semestre incluem a reforma do imposto de renda, a PEC da segurança pública e o projeto de lei dos militares. Segundo o senador Randolfo Rodrigues, a reforma do imposto de renda complementa o pacote tributário aprovado, que entra em vigor em 2026, como anunciado pelo ministro Fernando Haddad em novembro. O tema dos supersalários não foi abandonado. Nós temos 2 projetos que estão aqui, um inclusive de autoria da oposição, que vamos debater, e outro que proveio da Câmara. Além disso, o orçamento de 2025 continua sendo uma pendência. Sem a sua aprovação em 2024, o Executivo está autorizado a executar apenas despesas essenciais, como salários, aposentadorias e serviços de saúde. A votação do orçamento ficou para após o recesso parlamentar, prevista para ser retomada em fevereiro. O relator, senador Ângelo Coronel, justificou em nota o adiamento da votação para garantir que o texto reflita as novas medidas de ajuste fiscal aprovadas no final deste ano. Sem a definição do orçamento, segue então a execução temporária das despesas, que é regulada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, já aprovada e sancionada com vetos pelo presidente Lula. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, cita a expectativa do controle de gastos em 2025. A nossa expectativa é que o governo federal efetivamente controle os seus gastos, porque esse é o grande causador do problema que nós estamos enfrentando. Mas não podemos deixar, de ter aquela visão de que o nosso país, pela sua capacidade, por suas características e pela característica da nossa gente, vai superar essas dificuldades. Já em relação às emendas parlamentares, que foi um assunto de grande debate no Congresso em 2024, o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, diz esperar que os parlamentares pensem mais no Brasil. Eu espero que os congressistas pensem menos em emendas e pensem mais no Brasil. Além das questões fiscais, a agenda de 2025 inclui pautas ambientais, como a COP30, que será sediada em Belém do Pará em novembro de 2025, como lembra o senador Efraim Filho, do União da Paraíba. A agenda econômica deve continuar na prioridade da pauta do Senado, da Câmara, do Congresso como um todo. Dentro de uma agenda social, a questão do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável, deve estar também na vitrine, é o ano da COP30. O Brasil é anfitrião em Belém. Então, temas que dão sequência, por exemplo, a regulação do mercado de carbono, que aprovamos, ao CBIO, entre outros temas, devem estar também inseridos nesse grande debate. Com uma agenda variada que engloba questões fiscais, ambientais e estruturais, o Congresso Nacional inicia 2025 com desafios significativos. A expectativa é de que as novas lideranças, aliadas às prioridades estabelecidas pelo governo, possam encontrar um equilíbrio entre o diálogo e a eficiência, contribuindo para o avanço de temas essenciais para o país.
A gente já conseguiu ver nesta reportagem que o ano não será fácil, hein? Felipe Monteiro no Congresso Nacional, ainda com essa eleição da mesa diretora. Arthur Lira está fora. Ele que é o articulador, que conseguiu emplacar essa agenda vitoriosa, inclusive uma agenda econômica, que era uma agenda do ministro Fernando Haddad, uma agenda da oposição, que era sobre a segurança. E agora, esses assuntos que aceleraram lá no Salão Verde, eles vão conseguir alcançar a mesma velocidade no Senado Federal, Pepe? Bruno. A gente sabe, por exemplo, que o Congresso Nacional tem algumas prioridades. Primeiro é o tema da segurança pública, tendo em vista que grande parte da população acha a questão da segurança pública uma das principais relacionada à vida delas, né? E o segundo tema importantíssimo é a questão do ajuste fiscal, a questão da economia. O Congresso Nacional sabe, né, que a população está cobrando deles uma atitude muito mais proativa em relação à questão dos gastos do governo e à questão do próprio governo encontrar o equilíbrio fiscal. Por isso que o Congresso Nacional está discutindo de forma paralela, né, leis que influenciam o governo federal em relação ao ajuste fiscal. E tem um ponto que você colocou aqui, Bruno, que eu acho fundamental, né? Esse ano, teremos um novo presidente da Câmara dos Deputados. A gente sabe que o Congresso Nacional, nos últimos anos, tem um poder muito maior do que o poder executivo. Logo, o Arthur Lira, que representa o Centrão, vai querer colocar no poder, no lugar dele, uma pessoa que representa esse poder e ajude o Centrão a ter voz ativa. Claro que o Centrão já tem voz ativa, mas a ideia é manter esse poder. Então a gente vai ver nos próximos meses também as eleições para presidente da Câmara dos Deputados. A gente sabe que está uma eleição muito tranquila, né? Todo mundo está fechando com Hugo Motta. Então, tem grandes chances do Arthur Lira colocar no poder aquela pessoa que ele quer. Então, esses três temas, segurança pública, ajuste fiscal e a nova eleição ao presidente da Câmara dos Deputados, serão os temas principais e essenciais nesse primeiros meses de legislatura. Agora, essa eleição haverá um comportamento um pouco diferente. A gente viu que Arthur Lira se tornou, de fato, esse articulador. Ele tem um compromisso muito firme. Se ele fecha um compromisso, ele honra o que foi acordado com Lula sobre essa agenda e outros assuntos. Regulamentar a reforma, ele conseguiu liquidar essa agenda, mas também já ficou claro que ele é muito bom na hora da cobrança, da fatura. Ele vai firme, justamente, ficou claro com essas emendas. E agora, o que esperar com o comportamento de Hugo Motta? A gente viu que já na última semana, Lula se reuniu com Hugo Motta, tentando já tentar melhorar essa comunicação. Há de se esperar um comportamento igual o de Arthur Lira ou um comportamento um pouco mais conversado, um pouco mais conservador de Hugo Motta, Felipe Monteiro? Eu tendo a achar que o Hugo Motta vai ter uma postura muito mais tímida comparado com o Arthur Lira, né? O Arthur Lira conseguiu pautar 100% os projetos de lei do Congresso Nacional, conseguiu pautar o governo. Por isso que a gente fala exatamente da hipertrofia do Poder Legislativo. O Poder Legislativo consegue pautar até a ação do governo federal. Então, eu vejo que o Hugo Motta é muito mais tímido do que o Arthur Lira. A grande questão que eu sinto, Bruno Pierre, é saber qual que vai ser o papel do Arthur Lira nesses próximos 2 anos, né, de governo. Eu tendo a achar, inclusive, que tem grandes chances da nova reforma ministerial colocar o Arthur Lira como um dos ministros, né, até para facilitar a conversa com o Congresso Nacional, a conversa com o Hugo Motta. A gente sabe, por exemplo, que o Congresso Nacional, especificamente a Câmara dos Deputados, não gosta do Padilha. Então eu sinto, por exemplo, que o governo está pensando e está conversando, sim, em trazer o Arthur Lira para a base ministerial para facilitar essa conversa. O problema que fica, Bruno Pierre, é a que preço o governo vai colocar o Arthur Lira com um poder ainda maior do que ele já tem.